Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é o professor William. Nessa vídeo aqui eu quero tratar uma temática com vocês muito importante e muito atual, que é a autonomia do Banco Central. Lá no dia 10 de fevereiro nós tivemos o projeto de lei que foi encaminhado lá para a Câmara e foi aprovado. E aí no dia 24 ele foi sancionado pelo presidente da República. E agora nós temos um Banco Central autônomo. Então o que muda na nossa vida? O que vai mudar na vida do Banco Central? E quais são os principais pontos chaves dessa mudança? Ou seja, o que vai acontecer daqui para frente com o Banco Central? O primeiro ponto-chave que a gente tem então aí dessa autonomia do Banco Central é, primeiramente, o que a gente tem que pensar entre autonomia e independência, né? Antes de eu falar desse primeiro ponto-chave. Um Banco Central autônomo, ele tem autonomia técnica, operacional, administrativa, financeira para ele executar suas políticas. Só que ele não é totalmente independente do governo. A gente vai ver que existe, por exemplo, um ponto-chave em que o governo ele continua indicando os diretores e o presidente do Banco Central. Então ele ainda tem esse poder de fazer essa indicação e depois vai passar ali pela aprovação do Senado, claro, para ver se esses membros que foram indicados pelo presidente vão fazer parte de fato da diretoria colegiada do Banco Central. Então ele não é um Banco Central independente, ele ainda segue regras ali do Conselho Monetário Nacional. Então o Conselho Monetário Nacional, por exemplo, ele continua definindo a meta de inflação e o Banco Central ele vai executar as políticas econômicas ali monetárias para atingir essa meta. Então a gente tem que pensar o seguinte, autonomia. A autonomia é um pouco diferente. A autonomia ele prevê justamente isso. Autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira. Aí vem o primeiro ponto-chave que eu quero falar para vocês. O Banco Central agora ele tem ausência de vinculação a algum ministério. Até um tempo atrás, até no caso mês passado, ele era vinculado ao Ministério da Economia. Então agora o Banco Central ele é definido como uma autarquia de natureza especial, que é caracterizada justamente por essa ausência de vinculação a ministério. E com isso o próprio ministro, que tem na verdade o título de ministro, o presidente do Banco Central, ele deixa de ter esse título. Então essa daí é uma das primeiras mudanças que a gente vai ter com essa autonomia. Lembra que a autarquia, o significado da palavra é isso, é a ausência de subordinação hierárquica e você tem poder para tomar suas próprias decisões. O Banco Central ele continua sendo uma autarquia, só que agora ele não tem vínculo nenhum a ministério. Outro ponto importante aí, um dos pontos chaves que eu ia falar nesse começo do vídeo, é que agora a gente tem como objetivo primordial a estabilidade de preços pelo Banco Central. Na verdade, nós sempre tivemos, isso aí vem como um ponto chave, mas é para caracterizar mesmo essa autonomia do Banco Central, mostrar para o mercado, mostrar para os investidores, analistas, que esse vai ser o objetivo primordial e básico do Banco Central. Claro que nós vamos sempre buscar estabilidade de preços. Nós conseguimos isso lá em 94, depois do Plano Real, porque quem nasceu antes disso e lembra dessa época, antes nós vivíamos a hiperinflação no Brasil. Então o que aconteceu nessa época de hiperinflação? Nossa moeda ela não tinha poder de compra, ela quase chegou a perder a soberania, que é quando a gente tem que começar a atrelar os nossos contratos, as nossas compras todas a outra moeda estrangeira que tem a liquidez, por exemplo o dólar. Então ela quase chegou a perder a autonomia, soberania. A gente praticamente tinha que ficar remarcando preços a todo momento, então ocorria precificação da economia todos os dias. Existe até uma frase que alguns economistas costumam usar aqui. Se você estava querendo comprar alguma coisa no supermercado, era mais fácil você ir de táxi do que você ir a pé, porque quando você chegasse lá a pé, o preço ele já tinha se alterado. Então de táxi era mais rápido, você chegava antes do preço alterar. Beleza, então esse é o objetivo que o Banco Central ele vai buscar, continuidade dessa estabilidade de preços, controle de inflação, e aí a gente entra em um outro ponto-chave do Banco Central. No primeiro e no segundo semestre de todos os anos, os diretores do Banco Central e o presidente do Banco Central, eles vão ter que apresentar um relatório de inflação e estabilidade financeira para o Senado Federal. Então vai ter que ser aprovado no Senado, eles vão ter que falar o seguinte, olha, no semestre passado
nós fizemos isso, isso e aquilo na nossa economia. Aumentamos a taxa de juros porque nós estamos achando que o preço vai subir, nós queremos controlar essa alta inflacionária. Aumentamos a taxa de juros porque nós estamos precisando de capital externo, quero atrair capital, teve fuga de capital recentemente, né? Nós precisamos compensar o risco país, então vai ter que ter esse relatório aí que vai ser entregue ali para o Senado para ser aprovação. Esse daí é um dos pontos chaves também dessa mudança. Outro ponto muito importante é que agora o mandato do presidente do Banco Central ele é um mandato fixo e não coincidente com o do presidente da República. Vamos pensar o seguinte, em 2022 nós temos novas eleições para presidente. Quando esse presidente lá em 2022 ele for eleito, ele vai ficar os 3 primeiros anos do mandato dele com o presidente do Banco Central antigo, ou seja, que já estava lá antes de ele ser eleito, e somente no final desses 3 primeiros anos de mandato do presidente, aí sim ele vai indicar um novo presidente para o Banco Central. Então o presidente do Banco Central ele basicamente entra lá no finalzinho do mandato do presidente da República. E os diretores eles vão ser 2 a cada ano, então 2 lá em 2023, 2 em 2024, 2 em 2025 e 2 em 2026. É 2 diretores por ano. Lembrando que a composição do Banco Central é de até 9 membros, né? 8 diretores, um deles o presidente do Banco Central. E por que que isso daí é importante? E por que que isso aí traz uma grande vantagem para a autonomia do Banco Central? Porque agora o Banco Central ele passa a ter capacidade de limitar a irresponsabilidade fiscal. O que eu estou querendo dizer com isso? Não é a capacidade de você distribuir recursos, né, com a política fiscal, mas sim de você fazer o quanto você quiser. E daí entra justamente esse ponto do conflito de interesse entre interesses de âmbito político e âmbitos econômicos. Muitos presidentes, né, eles costumam ter uma característica semelhante. No começo de seus mandatos, eles fazem políticas mais contracionistas, então eles buscam arrecadar mais, eles não realizam grandes obras públicas, grandes planos, grandes investimentos, e eles deixam para fazer isso no final do seu mandato. Porque a gente sabe, né, eleitores, pessoas de maneira geral, têm memória curta. Então a gente lembra o recente, a informação disponível mais recente. Inclusive é uma heurística isso daí, né? Heurística da disponibilidade. Nós agimos de acordo com ela. Então ele executa a política fiscal ali expansionista no final de seu governo, realiza investimentos, faz não planos econômicos, tira um plano econômico de uma gaveta lá que está faz tempo guardado e realiza uma política de curto prazo, priorizando o consumo de curto prazo ao invés de um investimento de longo. Isso daí é ruim para a economia brasileira, tá? É ruim para o próximo presidente que vai assumir o cargo depois dele, e a gente acaba tendo uma economia que fica sem plano de longo prazo. A economia ela fica dependendo desses planos de curto, igual eu falei, prioriza o consumo em detrimento do investimento. E o investimento, ele é a variável econômica exógena, que é definida fora do modelo de crescimento do produto, que pode alterar a demanda agregada, que pode alterar a oferta agregada e, consequentemente, pode alterar o quê? A renda da economia. Quando eu falo renda, eu estou falando de PIB. Tá? O investimento ele vai ser um componente muito importante, porque ele aumenta a capacidade produtiva futura, só que ele depende da expectativa de lucro do empresário. Se o empresário ele não tem expectativa de lucro, seja porque o risco de se investir aqui no país é elevado, seja porque ele acredita que pode acontecer algum risco fiscal muito grande daqui para frente, ele não investe, ele não contrata mão de obra, você reduz emprego na economia, reduzindo emprego você reduz consumo, reduzindo consumo você reduz PIB, você reduz o PIB, a variável do PIB está lá, consumo, investimentos, gasto do governo, exportação, importação, então você vai reduzir todos esses grandes agregados macroeconômicos. Então é uma coisa que acaba sendo bastante prejudicial para a economia, e com esse mandato que não é coincidente com o presidente da República, do presidente do Banco Central, a gente vai tentar fazer com que isso seja evitado. Ele vai poder inclusive definir juros, por exemplo, que não sancionem emissões monetárias irresponsáveis do governo com claro impulso inflacionário. Isso daí é muito importante também para a autonomia. Mas duas grandes vantagens que nós vamos ter com o Banco Central Autônomo
é que vai ter maior credibilidade para os investidores estrangeiros, então fica mais fácil a gente atrair recursos e a gente vai ter uma consequente redução do risco país. E quando eu falo risco país, né, esse é um termo subjetivo. Não existe, não tem como eu medir o risco de um país como um todo. Existem milhares de variáveis aqui dentro para eu falar que eu consegui medir. Só que existe, né, um indicador chamado INBI Plus, que é o famoso EMBI, né, falando no português EMBI+, é um indicador que ele mede qual que é a diferença mínima que nós brasileiros temos que pagar para atrair o capital estrangeiro em comparação com os títulos do Tesouro norte-americano. Tá? Seria o mínimo. Por que eu estou falando mínimo? Porque o juros interno ele não depende só do risco país, ele depende de 4 variáveis. Ele vai depender tanto desse risco país, ele vai depender das expectativas de desvalorização do câmbio, depende dos custos de transação e ele depende, claro, do juros externo. Então, somando essas 4 variáveis, nós teríamos essa outra variável que é o juros interno. Tá? Então, reduzindo o risco país, nós conseguiríamos reduzir os juros internos por um período maior de tempo. Isso daí ajuda os investimentos. Tá? Quando você tem uma eficiência marginal do capital maior do que a taxa de juros interna, você acaba investindo mais. Você investe em capacidade produtiva futura. Juros baixos é muito importante para que a economia ela cresça. Então, são vários pontos que a gente pode perceber que a autonomia do Banco Central vai trazer de vantagem para o Brasil. Então, o que a gente pode fazer agora é aguardar, esperar para ver as cenas aí dos próximos capítulos, para ver como que o Banco Central ele vai agir com essa autonomia que foi dada a ele, né, foi dada a esse órgão, se ele vai continuar controlando a inflação com o câmbio, que é uma coisa que costuma acontecer aqui no Brasil sempre, né, o câmbio vai lá e sobe, aí o Banco Central vai lá e controla a inflação com o câmbio. Coisa que não deveria ocorrer, mas isso aí é um assunto para a gente debater em uma outra vídeo. Então essa vídeo ela fica por aqui, eu trouxe aí os principais pontos que foram alterados para o Banco Central e trouxe também as principais vantagens que nós teremos com o Banco Central autônomo. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, isso daí é muito importante para você nunca perder uma publicação nova que eu estou fazendo por aqui, beleza? E claro, compartilhe com quem tiver interesse nesse tipo de assunto. Então espero que vocês tenham aprendido bastante aí, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima!